Porque o Palmeiras entendeu que ia poder tomar decisão sobre a participação do Andrei no Mundial Sub-20 e o Chelsea disse que não. O Palmeiras entende que até terça-feira o negócio estava fechado, faltava assinatura, e o Chelsea, na visão do Palmeiras, mudou as características do negócio. O Palmeiras entendia que o negócio seria até 31 de agosto, ou melhor, seria até o final do ano, com a possibilidade do Chelsea recuperar o jogador dia 31 de agosto para o início da temporada em setembro, e, nesse caso, o Chelsea pagaria uma multa, uma indenização para o Palmeiras para recuperar o jogador. E o Palmeiras poderia definir se ele iria para o Mundial de Clubes Sub-20, Mundial Sub-20, perdão, seleções, ou não iria. O Chelsea disse ontem que não. O Palmeiras não tem esse poder de decisão, ele tem que ir para o Mundial Sub-20, até porque o Mundial Sub-20 é um incentivo para conseguir a licença de trabalho que não saiu neste ano. O Chelsea disse que o contrato seria até 31 de julho e ele necessariamente voltaria no dia 1º de agosto, no máximo, e que o Palmeiras pagaria 1 milhão de euros pelo empréstimo. O fato é que é verdade que o Chelsea está no momento de transição de diretoria, né, pela venda do Abramovich, desde o ano passado, mas houve uma informação desencontrada e acabou acontecendo a saída do Palmeiras do negócio. Ontem o Palmeiras anunciou que sai do negócio. De fato, se você pensar que seria um empréstimo por 150 dias, dos quais 40 o Andrei ficaria fora, para o Palmeiras não funciona. Para o Vasco, funciona. Pelo que a gente disse ontem, é um ganho de um jogador que já era do Vasco, é uma conquista numa negociação com um clube hoje poderoso do Brasil. Eu comparei ontem com a questão do Dudu, quando o Dudu veio para o Palmeiras, tinha um símbolo de voltar para o mercado em forma muito forte. É diferente, o Andrei volta por empréstimo, não em definitivo. O Dudu joga no Palmeiras há 8 anos com uma pequena interrupção. É diferente, mas tem um símbolo para o Vasco. O grande vencedor neste momento, se acontecer a negociação com o Vasco, que não está fechada, é o Luiz Melo, porque a negociação com o Vasco ela é possível por um detalhe. Quando começou a venda do Chelsea, a compra do Chelsea do Andrei Santos, o Vasco disse, por meio do seu CEO, escuta, acho que vocês vão ter problema com o Work Permit, porque ele só jogou a Série B no ano passado. E o Chelsea falou, não, vai ter problema não. Então o Vasco disse, se não vai ter problema, não tem problema, põe a cláusula para mim. Põe a cláusula em que, se o Andrei for negociado por empréstimo definitivo com algum clube do Brasil, neste caso o Vasco precisa ser consultado. E é isso que faz o Vasco se sentar à mesa com o Chelsea. Pode ter uma nova proposta do Atlético Mineiro, do Internacional, não está sacramentado o negócio, mas o Vasco se senta à mesa com base nessa cláusula de, se vier para o Brasil, eu preciso ser escutado. E ainda sobre o chove e não molha do Chelsea em relação ao Andrei, até para trazer informações que reforçam a tática, como o Chelsea trabalha no mercado, eu acompanhei de perto em Portugal a negociação envolvendo o Enzo Fernandes. O Chelsea inicialmente falou que pagaria a multa rescisória e na hora do vamos ver colocou 80 milhões de euros e não os 120, e isso mexeu com o Benfica. Depois avisou que de fato ia pagar os tais 120, mas novamente enviou 80 mais jogadores em troca. No fundo depois pagou os 120, mas tentou a todo custo barganhar a situação. Depois teve o Ziyech emprestado, que seria emprestado para o PSG, não aconteceu, porque o Chelsea no último dia, nas últimas horas, nos últimos minutos, enviou a documentação errada, o jogador não foi emprestado. Então o Chelsea de fato é um clube que promete uma coisa, entrega outra, concorda uma coisa, depois tem o desentendimento em outras. Luísa, o PVC tocou num ponto aqui que o Palmeiras foi aceitando algumas coisas e depois deixou de aceitar algumas condições do Chelsea, por isso o negócio ruiu com o Andrei. A tua informação, a sua, do Bruno Braz e do Alexandre Araújo em relação ao Andrei, é que o Vasco, por sua vez, aceita todas as condições para ter o jogador, independentemente se é para junho, se é até dezembro, se é com cláusula, se é sem cláusula, o Vasco está disposto a aceitar tudo pelo Andrei, é isso? O Vasco está disposto. O Paulo Braz, né, do Vasco, até falou agora, teve uma apresentação do jogador agora nessa semana, né, e ele conversou
de maneira informal com os jornalistas, e ele falou, o Vasco aceita nem que seja por um jogo. Eu acho que é bem o que o PVC falou, né? Pro Vasco faz uma diferença ter o Andrei ali por 2 meses que seja, pelo ganho técnico que tem numa equipe que está em construção, né? Está em uma reformulação aí, até por ter subido para a Série A agora, está com investimento agora na SAF, né? Então, para o Vasco é bem diferente do que é para o Palmeiras o peso de um jogador como o Andrei, que já conhece o grupo, né? Trabalhou pouco com o Barbieri, porque o Barbieri, no momento que o Barbieri chegou, o Andrei estava já nessa negociação, então ele treinou pouco com o Barbieri ali, mas de qualquer forma já é um jogador que conhece o ambiente do Vasco, é criado ali e tudo mais. O Vasco aceita essas condições, só que para negociar com o Andrei, o Vasco precisa pagar ainda o que deve a ele. Uma pessoa com quem eu conversei falou que não tem possibilidade do Vasco fechar com o Andrei sem acertar essa dívida. É uma dívida referente a essa venda dele, né? O Vasco teria que repassar 30% do valor para o Andrei, para o staff do Andrei também, que o Andrei tem direito, mas não fez até agora. E aí, sem acertar esse valor, o Vasco não vai conseguir ter o Andrei por momento nenhum. Então, a negociação está acontecendo. Eu perguntei agora há pouco, consultei algumas pessoas, e não teve um avanço significativo no sentido de fechar a negociação, mas o Vasco envolveu ali o departamento jurídico do clube para ver se consegue amarrar essa negociação e avançar um pouco mais com isso. Até porque, exatamente como o PVC falou, além do Palmeiras, do Vasco, outros clubes também têm interesse, né, de ter o Andrei. Não existe uma cláusula no contrato do Andrei que fale que ele não pode jogar em clube carioca, por exemplo, mas tem o coração dele, né? O Vasco conta com isso, inclusive, o peso do sentimento do Andrei pelo Vasco para voltar para o clube e para jogar pelo clube. Mas também não depende do jogador. O Chelsea tem que aceitar os termos, o Vasco tem que acertar essa dívida, então ainda depende de algumas coisas. O Vasco ainda tem que acertar essa questão, mas acho que esse carinho do Andrei pelo Vasco é um trunfo que o Vasco acho que acredita que pode ter nesse momento. Lembrando que na semana passada trouxemos que o Chelsea aceitou emprestar o Andrei para Palmeiras, Internacional e Atlético Mineiro e ficaria nas mãos do Andrei decidir o futuro. Eu até conversaria com seus treinadores, no caso Mano Menezes, Isabel e o Eduardo Cudê, mas rapidamente optou pelo Palmeiras, o negócio fracassou, o Vasco entrou por conta dessa informação que a Luísa e o PVC falam, que é sobre, não é bem uma cláusula de preferência, mas ele tem que ser consultado antes de qualquer coisa para tentar igualar uma oferta ou para tentar a contratação do jogador. E Luísa, para fechar a sua parte, já agradecendo primeiro as informações sobre o Marcelo, agora sobre o Andrei. O Andrei, a gente sabe que voltou, foi para Londres e voltou para o Brasil, está no Brasil nesse momento. É uma pergunta que eu te faço até para tentar trazer uma coisa ainda mais factual. Sabe se o Andrei está em São Paulo, se está no Rio de Janeiro, se tem treinado em casa, está treinando em academia? Como é que está o ambiente hoje do Andrei em relação, primeiro, essa frustração em relação ao Palmeiras, agora a possibilidade de voltar para o Vasco, que foi a sua primeira casa? Então, essa questão da cláusula, só para trazer também, assim, na verdade, era a cláusula. O Vasco teria que ser notificado que o Chelsea ia negociar o Andrei. O Chelsea avisou agora, essa semana também, e aí que o Vasco resolveu entrar na jogada, manifestou interesse e tal, mas até rolou uma dúvida se tinha uma cláusula de preferência, né, de negociação com o Vasco e tal. Não existe isso, é realmente só uma notificação que o Chelsea tem que fazer ao Vasco e fez, caso fosse negociar o Andrei. O Andrei, até onde eu sei, ele estava no Rio, mas eu sinceramente não sei dizer agora onde ele está exatamente. Tem até uma informaçãozinha aí que eu esqueci de citar antes, que a noiva do Andrei preferiria vir morar no Rio de Janeiro, por já conhecer a cidade, né, também e tudo mais. Então isso também pode pesar ali, caso a decisão fique nas mãos do Andrei. Ele está se preparando normal, porque até como ele vai ser emprestado para algum lugar, ele tem que continuar se preparando. Então, mas assim, eu realmente não sei dizer se ele está aqui no Rio, se ele está em São Paulo, mas ele de fato está no Brasil, aguardando essas negociações terminarem e tudo mais para resolver o futuro dele. Mas o Vasco tem um otimismo no Vasco pela chegada dele, mas é isso, é uma situação delicada porque envolve dinheiro, e por mais que o Vasco tenha agora esse aporte aí da 777, não é tão simples assim, né? Nunca é tão simples assim, porque é um dinheiro muito grande, foi uma venda muito alta.